Olá, amados irmãos em Cristo, com muita alegria que eu venho compartilhar com todos uma palavra para trazer renovo, edificação a todos nós que desejamos e ansiamos por mais de Deus nas nossas vidas, para sermos a cada dia ministrados por essa palavra e sermos também renovados na nossa mente pelo propósito e o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero ler então no capítulo 9 do livro de Mateus, a partir do versículo 1. Este capítulo 9, ele narra alguns processos do cristão nessa nossa caminhada. E ali inicia a cura de um paralítico. Esse texto fala sobre muitas curas, fala sobre chamado, e eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa tarde para a glória do nome dEle. Então diz assim: entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a cidade, foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Até aqui, amados, quero trazer algo bem importante para nós. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. Jesus, ele não só conhece, como ele vê todos os nossos pensamentos. E Jesus viu a fé que tinha aquele paralítico. Aqui no texto não fala quantos anos tinha esse paralítico, mas com certeza era um homem de dores, era um homem de aflições. E Jesus, quando ele um dia se aproximou de nós e nos convidou, ele diz: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo que tenho para vós é leve. Mas ele também diz algo importante: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui o ponto é que este homem, ele estava paralítico. Ele não andava, ele não tinha uma vida, uma liberdade de vida abundante. Assim como nós, antes de conhecermos a Cristo, também não tínhamos. Não éramos paralíticos, mas éramos aflitos de alma. Estávamos doentes, por vezes até emocionalmente, pelas marcas, as feridas da vida, pelas dores, as desilusões, as frustrações de relacionamentos e tantas coisas que nós carregamos, até Jesus ele também se revelar para nós, assim como um dia Jesus se revelou para este paralítico. E de um modo surpreendente, este paralítico foi curado. E diz no final que quando ele levantou daquela maca, havia uma multidão, que diz assim no versículo 8 do capítulo 9: vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, é tão maravilhoso, porque a obra que Deus ele começa na nossa vida, ela não para em nós. Ela vem gerando impacto a todos aqueles que nos viram antes e estão vendo agora uma transformação de Jesus em nós. Só que é uma transformação não de fora para dentro, não é do exterior, mas é de dentro para fora. É uma transformação que gera vida e que transforma e impacta aqueles que estão à nossa volta e os leva também a conhecer desse amor vivo de Jesus, que nos transformou e tem nos transformado dia após dia. E seguindo, diz a partir do versículo 9, o chamado de Mateus. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E é tão maravilhoso, porque nessa caminhada com Jesus, ele disse que ele não se agrada de sacrifícios, mas Jesus ele se agrada, Deus Pai, ele se agrada de um coração obediente. E aqui é algo que o Senhor ele espera de mim e de você, um coração obediente. Um coração que não fica perguntando: mas onde tu vai, Jesus? Para onde tu quer me levar? O que tu quer fazer na minha vida?
que de repente tu espera de mim? Para onde vamos? Não. O Senhor, Ele espera um coração entregue, um coração rendido, um coração apenas que diz: vamos, eu aceito ir de Jesus e eu vou contigo. Não importa onde tu me levares, eu sei que o teu plano para minha vida, eu confio que ele é bom, perfeito e agradável conforme a tua palavra declara. E tudo o que o Senhor me conduzir, eu irei. Muitas vezes eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que é o melhor para minha vida. E aí, amados, a dúvida, ela cai por terra, a incredulidade, ela cai por terra. Porque quando eu sei que a mão do Todo-Poderoso está comigo, não importa as circunstâncias, eu sei que nele eu tudo posso, porque em Cristo somos mais que vencedores. Então, quando eu olho para esse chamado de Mateus, eu olho para o chamado de Deus para a minha vida, para a tua vida. Porque quando fomos planejados por Deus, Ele tem um plano original, Ele tem um chamado para cada um de nós. E se estivermos com os nossos ouvidos atentos, Ele diz: venha, venha assim como tu está. Eu não quero transformação nem mudança, eu não quero que tu estejas perfeito, não, venha como tu estás. E eu, aos poucos, em amor, eu vou te transformar, eu vou te moldar. Porque eu te amo e eu tenho planos de vida e vida em abundância para a tua vida. E assim foi chamado do Mateus, assim foi o meu chamado, assim foi o teu chamado. E de repente nessa tarde o Senhor também está te chamando. E é tão maravilhoso que segue ainda nesse mesmo texto, agora a partir do versículo 16, do capítulo 9 de Mateus, diz assim que Jesus é interrogado acerca do jejum. Mas eu quero me atentar nesse momento que ele diz assim, Jesus responde para estes homens que vieram perguntar aos fariseus sobre o jejum, por que ele e os seus discípulos não jejuavam e tudo mais. Mas Jesus, ele traz um ponto muito importante, ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. Nem se põe o vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. E aí você pode pensar, tá, mas quanta história tão diferente uma da outra. Mas é lindo porque o Espírito, ele liga todas elas. O Senhor, ele primeiro nos chama, nos liberta. O Senhor é um Deus que te vê, é um Deus que me vê, Ele vê a nossa aflição. Então eu quero trazer um pouquinho, lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava cativo, oprimido, sendo ali escravo dos egípcios, de Faraó, o Senhor levantou Moisés para trazer libertação, porque diz que o Senhor viu, o Senhor ouviu o clamor daquele povo aflito, precisando ser liberto daquela escravidão. O Senhor tem te visto, o Senhor viu a fé no coração daquele paralítico e Deus trouxe cura e através de Jesus trouxe libertação e salvação, assim como para a minha e para a tua vida, porque Jesus, Ele nos vê. E o chamado de Deus para nós, como Mateus, o Senhor, Ele quer apenas que eu diga sim. Ele apenas deseja que você diga sim, sim, eu te aceito, Jesus. Eu quero te obedecer, para onde tu me levares, eis-me aqui. E o Senhor, Ele fala, então, nesse momento, que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. E Ele fala também, traz a referência do vinho, o vinho que é algo tão precioso, que quando tomardes deste vinho, né, lembrarmos da nova e eterna aliança, o sangue de Cristo derramado em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados, onde Ele levou todas as nossas iniquidades naquela cruz. E Ele diz, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro, põe vinho novo em vasilha de couro velha, né? Então, o que o Senhor está falando aqui para nós? Agora nessa caminhada, meu filho e minha filha, não deixa nenhum pecado de estimação estragar o plano que eu tenho para a tua vida. Não deixa nenhuma legalidade daquilo do velho
Não tem como eu te dar algo novo, não tem como eu abrir coisas novas, não tem como eu te dar aquilo que eu tenho sonhado e planejado, se você não abandonar as coisas velhas do velho homem. Elas precisam ser mortificadas. Como eu falei, pode ser um pecado de estimação. Abandona. Eu não consigo, então, Senhor Jesus, me ajuda, me dá força para abandonar o que quer que seja que está atrapalhando a tua obra em mim. Mas pede ajuda e o Senhor te ajudará. Ele diz que quando nós buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor, Ele quer dizer para nós, quer dizer para mim e para ti, essa obediência, ela também vem quando há uma entrega, uma submissão total, aonde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, agora, o que o Senhor Jesus está dizendo? Abandona o que precisar abandonar do velho homem, porque o que eu tenho para a tua vida é infinitamente melhor. Diante daquilo que tu possa pedir, pensar, imaginar, sonhar, é muito maior. Então, amados, fica esse encorajamento. E o Senhor, Ele segue dizendo agora o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Aqui nesse momento nós vamos falar sobre Jairo. Jairo, ele era um homem cristão, um homem de Deus. Então diz assim: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe as tuas mãos sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também com seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Queridos, Jairo era um homem de Deus, como eu comecei a falar. Era um homem que tinha fé. E Jairo, no momento de desespero, ele foi buscar o socorro naquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo. Em quem tu tens buscado o teu socorro? Na força do teu braço? Na medicina? Em benzedeiras? Em tantas coisas que nada podem fazer? Ou você, assim como Jairo, que conhece a palavra, o evangelho, vive uma vida em constância com o Senhor e ama Jesus e tem buscado? Eu quero te dizer que, assim como Jairo, um homem de Deus, ele também passou pelos desertos. Mas, amado, sabe o que é mais lindo? É que quando Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele apareceu aos discípulos, ele disse algo muito precioso. Ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ai, que coisa linda! Jesus, Ele está contigo, Jesus, Ele está comigo. Isso é promessa dEle para as nossas vidas. E sabe o que é mais maravilhoso? Jairo, ele foi buscar ajuda naquele que estava com ele, Jesus Cristo. Aquele que em Jairo havia aberto a porta do coração e dito: Jesus, entra na minha vida e faz morada. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor e o Salvador da minha vida. Então, amados, Jairo, ele passou pelo deserto. Jairo, ele não estava desesperado, amados. Jairo, ele não estava desanimado. Jairo, ele não estava gritando. Jairo, ele não estava. Jairo, ele foi na direção do grande eu sou. E ao lado de Cristo, no momento desse deserto, até o milagre acontecer, até Jairo chegar com o próprio Cristo dentro da casa dele, nesse momento de deserto, Jairo faz parte de um milagre na cura de uma outra pessoa. E você pode estar passando pelo deserto e o Senhor está te dizendo: o deserto é o momento de tu aprender ainda mais de mim.
O deserto é o momento que eu tenho te levado a tu me conhecer de um modo que de repente tu nunca me conheceu ainda. Mas se tu ficar aí esperneando, chorando e brigando como uma criança mimada, tu nunca vai crescer. Então abre mão da murmuração, da indignação, do que tu estás vivendo e olha para aquele que pode todas as coisas, aquele que pode transformar toda a situação. Ele de repente só está esperando você clamar e pedir o socorro dele, porque ele é o nosso socorro bem presente em tempos de adversidade. E Jesus, ele está aqui dizendo que ele estava do lado de Jairo. E quando Jairo estava com Jesus, Jairo passou por uma mulher. E Jairo fez parte da cura de uma mulher que há 12 anos combatia uma hemorragia que nem a medicina da época conseguiu combater. O Senhor, nesse momento em que tu estás enraizado, que tu estás buscando o Senhor, a presença dele, o Senhor deseja te usar para que tu sejas um canal de cura, de milagres na vida de muitas pessoas. Mas a partir do momento que tu não olha mais para ti, mas para que tu olha para Cristo, o Senhor vai te levar a lugares de repente que tu nunca imaginou que tu estaria, para a glória de Deus. E quando Jairo chega na casa dele, porque o clamor dele era pela cura da filha, quando ele chega dentro da casa dele, o Senhor chegou junto e o Senhor trouxe cura. Qual é o milagre que tu estás buscando? Qual é o deserto que tu está enfrentando? É na tua área financeira, familiar? É na saúde? Eu quero te dizer, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode realizar essa obra, esse milagre que tu estás aguardando. Mas Ele também espera que nesse tempo de deserto tu busque mais intimidade com Ele. Tu busque a face, tu conheça Ele não mais por ouvir falar, mas de ter intimidade profunda com o Senhor. Porque o deserto é um lugar maravilhoso para se estar quando nós tiramos as lições necessárias e nós crescemos e nós nos desenvolvemos e nós vivemos o extraordinário, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Jesus, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele nos dá o privilégio de sermos cooperadores dele nessa terra, de sermos as mãos, os pés, os braços dele, por onde ele nos conduz, por onde ele tem te levado e me levado. E o Senhor segue dizendo, agora vem a cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém mais saiba disso. Mas esses homens, Jesus conhecia que eles iam espalhar, porque a obra foi linda, foi uma cura na vida destes homens. E enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, a multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Que coisa mais linda! Mas os fariseus, amados, os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Misericórdia! Mas aqui tem outro ensinamento para mim e para você, que quando eu e você tivermos fé, nós fomos, diz lá em Isaías 61, que o Senhor nos ungiu com o Espírito Santo para que possamos orar pelos enfermos e declarar cura e eles serem curados, orarmos pelos cativos e ver eles sendo libertos, quebradas as algemas, as cadeias que têm prendido tantas vidas ao pecado e à escravidão com Satanás. E o Senhor, ele apenas deseja revelar para nós isso, que o Senhor via o coração daqueles cegos. E Jesus pergunta, vocês creem que eu sou capaz de curá-los? E eles disseram, sim, Senhor. E será que eu e você também cremos que esse Cristo, ele habita em nós e que eu e você podemos também fazer esses milagres? Ou temos dado tantos ouvidos
aquelas vozes que não são do Senhor, assim como esses fariseus, que adoravam intimidar, que adoravam confrontar, e essas vozes que por vezes fazem eu e você não irmos além, não usarmos da soberania, do poder que nos foi dado através do nome de Jesus, dessa autoridade que nos foi concedida, através do nome dele, de vermos sim vidas sendo curadas e salvas para a glória de Deus. E o lindo é isso, Jesus disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha que coisa maravilhosa. Se tivermos fé, veremos sinais, prodígios, milagres e maravilhas, para a glória do nome do Senhor. E para finalizar, ele diz: poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados, é isso. Aonde Jesus passava, Jesus ele levava as boas novas. Ele ia pregando essa palavra, ele ia curando as enfermidades ao ver as multidões. E o que Jesus espera de mim e de você a partir desse momento? Que nós também tenhamos compaixão pelas almas, que nós tenhamos amor pelas almas aflitas, que estão desamparadas como ovelhas sem pastor. E é isso, o Senhor ele está dizendo, é tempo de uma colheita grande, amados. É tempo de uma colheita grande. E o Senhor está esperando eu e você. Quero terminar com um texto que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É isso, amados. Quando nós temos compaixão das vidas, das almas, nós estamos com o coração alinhado com o de Cristo. E nós acabamos sendo o quê? Uma carta viva e escrita no nosso coração, na nossa vida, e ela se torna conhecida e lida por todos que estão à nossa volta, porque acabamos sendo o mensageiro das boas novas, não só de palavras, mas com as nossas atitudes. E é por isso que ele diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, aleluia, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que coisa mais linda! Eu e você somos essa carta, eu e você somos essa carta viva do Deus vivo, que por onde passarmos, vamos ser esse instrumento para levar o amor aos corações aflitos, a paz de espírito para aquele que necessita. Então, amados, a minha oração hoje é para que você que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, que hoje você o receba, e você pode repetir essa oração comigo, se você crê que Jesus, o Filho de Deus, morreu naquela cruz para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Apocalipse 3:20 diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. O Senhor quer cear contigo hoje. Então, minha amada, meu amado irmão, se tu entende e deseja que Jesus entre, ou se de repente tu te afastou e deseja refazer a tua aliança com o Senhor, repita essa oração nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque um dia tu te entregou naquela cruz para morrer pelos meus pecados. E hoje, Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. E eu abro a porta, Jesus, do meu coração,
para que Tu entres e seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Cumpre em mim, Jesus, a Tua vontade. Me ajuda, Jesus, a abandonar qualquer pecado que por vezes possa ser de estimação, para que não haja nada que atrapalhe a Tua obra na minha vida. Eu me entrego a Ti e eu Te agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Vou orar, amados. Deus amado, Pai querido, Te louvamos e Te agradecemos por essa tarde, por esse tempo, ou por essa noite ou essa manhã, dependendo do horário que esse irmão e essa irmã vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor esteja, Pai, ministrando com a Tua palavra aos nossos corações e nos levando, Pai, cada dia mais a esse coração que vive em obediência à Tua vontade. Que o Senhor continue nos usando segundo o Teu plano, o Teu propósito. Que o Senhor nos encha de compaixão pelas almas e que sejamos essa carta lida por todos que estão à nossa volta, para que todos vejam a glória do Senhor refletida através das nossas vidas e vidas sejam curadas, restauradas, libertas e salvas para a glória e honra do Teu nome. Porque o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus. O Senhor continua curando paralíticos, mudos, surdos, cegos. O Senhor continua trazendo cura e libertação. E o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos cooperadores, instrumentos Teus. E nós continuamos declarando a cura sobre os enfermos e a libertação sobre os cativos. E que todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho, o Senhor nos encha de coragem. E que todas as vozes que venham, Senhor, para gerar qualquer tipo de sentimento não vai dar certo, qualquer tipo de sentimento, pensamento mal, que possamos usar do nome de Jesus e repreender todo este mau pensamento, mas tomar posse do ID de Cristo, para que possamos ser este instrumento e termos o privilégio de fazermos parte, de vermos o milagre que o Senhor deseja realizar em nós, mas através de nós. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro, eu agradeço e eu abençoo cada vida que está ouvindo nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo e sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém.